O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã, você que está aí nos acompanhando da sua casa, né? Ou, como já disse, de algum lugar aqui da nossa cidade. O Senhor nos dá, mais uma vez, uma palavra para que nós possamos refletir em nossas vidas. Hoje, a primeira leitura, né, o profeta Amós, ele denuncia todas aquelas pessoas, né, que abusam dos outros, né, que exploram, que enganam. O velho chavão que nós usamos aqui no Brasil, né, quem pode mais, chora menos, né? Ou enfim, aquele que, se eu puder levar vantagem, né, que mal tem. Né? E Amós está denunciando tudo isso, né? Especialmente aquelas pessoas que se dão bem na vida explorando os mais pobres, né? Explorando o outro, enganando, mentindo, roubando, né? Sendo falso, né? Com hipocrisia, né? Adulterando as coisas. Enfim, estas pessoas terão que prestar contas ao próprio Deus, né? Porque Deus não fica indiferente à situação das pessoas que muitas vezes morrem de fome ou passam necessidades, né, aquelas mais básicas, né, da saúde, da educação, né, que são enganadas pelos meios de comunicação, às vezes enganadas até mesmo por empresas, né, por políticos, né, pelos líderes das nações, né, pelas pessoas responsáveis das mais diversas instâncias dentro de uma sociedade, né, começando dentro da família, né, pai que explora mãe, né, vice-versa, filhos, né, irmãos, né, avós, enfim. Todos teremos que responder a Deus pelas injustiças que cometemos, especialmente aquela que leva a outra pessoa a sofrer ou até mesmo a própria morte. E Deus também nos diz que um dia, né, as pessoas será retirada das pessoas a palavra, né, que o Senhor nos dá, que é uma palavra que é mais que o pão, né? Não como cantamos nos Salmos, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra ela nos orienta, né? A palavra que é nos comunicada, ela transforma os nossos corações, né? A nossa alma, a nossa vida, né? O problema aqui, como nós vamos ver no Evangelho, não é fazermos coisas erradas. Isso já é uma praxe do ser humano, né? Consequência do pecado original. O problema é a pessoa não enxergar, não querer converter-se, não querer mudar de vida, de atitude, né? Como Jesus vai nos ensinar no Evangelho hoje, né? Jesus está passando, lá vê um homem chamado Mateus, que era um cobrador de impostos, né? E diz para Mateus: abandona esta vida de pecado, né? De explorador, de enganador, né? De corrupção e siga-me, né? E depois Jesus vai ter com Mateus em sua casa, vai jantar, e lá se aproximam pecadores, prostitutas, né?
pessoas do mais baixo calão, né, para estar com Jesus, né? E aí Jesus diz, olha, eu não vim ao mundo para as pessoas que são boas, né, ou que são sãs, que não têm pecado. Eu vim para os doentes, né, para aqueles que têm pecados, porque o pecado, ele é uma doença, né, que mata, né? São Paulo nos diz, o salário do pecado é a morte, né? E Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar, né? Jesus veio resgatar o homem, trazer o homem de volta para Deus, né? Nós que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, perdemos isso quando pecamos, né? E Jesus então vem transformar o ser humano, vem fazer do ser humano uma nova criatura, mas não condenando o ser humano, não julgando o ser humano, não apontando simplesmente os seus erros, né? Mas mostrando para o ser humano, através de Mateus e de tantos outros, que é possível, né, que o homem, a mulher, né, que o ser humano se realiza, né, que o homem só se torna homem de verdade, a mulher só se torna mulher de verdade, quando volta o seu coração para Deus, para a vontade de Deus, para os mandamentos de Deus, né? E isto se chama conversão, né? Mudança de vida, né? É um processo, né? Não é um abracadabra, né, e a pessoa está pronta, né? Isso às vezes leva anos, né, a vida toda, para que nós possamos realmente entender, aceitar e, com a graça de Deus, vivermos não mais segundo a vontade do homem da carne, né, do homem do mundo, né, do homem do pecado, né, mas nascer de novo, como diz Jesus em outro momento a Nicodemos no Evangelho, né? É necessário que o homem, né, nasça de novo, nasça do alto, do Espírito Santo, né? Que tenhamos dentro de nós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo e de Nossa Senhora, que ama, que perdoa, que acolhe, que oferece a outra face, né? Que acolhe os pecadores, né? Que reza pelos seus inimigos e que, se for preciso, faz como Jesus, dá a própria vida para que o outro tenha vida e vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.